Como foi pra você esse momento? Pro Igor foi o pior momento da vida dele. Como foi pra você? Existiu um choque? O que existiu pra você? A gente ficou muito chateada naquele período. Até teve... Fala assim, ó. Não, Felca, se masturbar com açúcar no pênis não faz mal. Que é as suas coisas. Normalmente, bom, vamos lá, vai lá. Não, Felca, se masturbar com açúcar no pênis não faz mal. É muito parecido, meu. Gostou? Muito parecido. Então foi assim que eu surgi na internet. Você acredita nisso? Caramba. E com Cebolinha também. Com Cebolinha também. O Foi essa Cebolinha junção. realmente é muito parecido, né? É. E daí você surgiu, você foi no ramo dos podcasts ali. Isso, e era no Flow. Foi no conglomerado do Flow ali. Aí quando né? eu saí de lá, no dia do Master Podcast, eu falei assim, quando o Flow precisar de uma convidada mulher, me chama. Ah, Que tava... você que fez você que construiu todas as suas oportunidades, né? Eu sempre cortei, assim, levantou a bola, eu corto, sabe? Você é uma pessoa que sabe aproveitar a oportunidade. Exato, eu deixei isso. Aí, o que eu recebi? O convite pro Flow. E aí, no Flow, o Igor e o Monark falaram, tu total tinha que ter um podcast. Eu falei, se vocês me O produzirem, Igor e o Monark. eu venho, exato. Eu discordo. Que legal. O que você acha? O Monark aí, hoje ele é terraplanista, né? Hoje ele, infelizmente, se afundou nas brisas da mente, né? Se afundou nas brisas da mente. E o Monark... Tem um podcast que ele seria um bom convidado. Qual? Ah, da Renatona ali, né? Seria. Supostamente. O Monark, ele se afundou nas brisas da mente mesmo. Ele acabou se tornando uma pessoa bastante teorista da conspiração. Conspiracionista, né? Sim. O que você acha do Monark? Vocês têm uma certa gratidão por ele? Porque ele que... eu imagino que ele que te trouxe para esse mundo do sucesso, Sim. da fama, ele que te colocou nos holofotes, porque ele que teve a ideia de fazer o podcast. Sim, ele e o Igor que abriram as portas para falar, cara, venham no nosso estúdio e façam aqui o primeiro videocast feminino do Brasil. Mas o Monark, ele era um pouco mais idealista, então eu imagino que partiu um pouco mais dele. Não, foi dos dois. Foi dos dois. E, hoje, vendo todo isso que aconteceu com o Monark, o que você sente dele? Eu nunca mais falei com ele, você acredita? Nunca mais falei com ele, já faz anos. Desde do Monark Day, que é o que a gente chama, eu nunca mais falei com ele. Monark Day? Que teve lá, foi em fevereiro de 2022 lá. A gente tava lá, né? A gente passou por tudo junto com o pessoal do Flow. E eu tenho uma enorme gratidão por ele, por tudo que ele fez, porque comigo ele sempre foi muito gente boa. Ele também é árabe, o Monark. E ele que reviu a nossa sociedade, porque a gente chegou lá contratada como apresentadoras e quando estava funcionando muito e estava entrando uma grana de patrocinador, ele falou, cara, vocês não estão ganhando nada parecido com o que a gente está ganhando com o Vênus. Vamos ser sócios e todos ganharem em partes iguais? Em 4 partes? E aí ele que sugeriu esse lance da sociedade. Então eu tenho uma gratidão com essa ideia dele como um empresário ali. E ele sempre me tratou muito bem, sempre atendeu ali as demandas do Vênus, tudo certo. Mas eu nunca fui amiga dele de fato, assim, de proximidade. Então eu tenho uma gratidão, mas eu não sei o que aconteceu depois do Monark Day, nunca mais falei com ele. Você acha que foi justo o cancelamento dele? Eu acho que tinha que acontecer o que aconteceu. Mas quem tava lá dentro entendeu tudo o que aconteceu. Entendeu que já tinha tido houve outros cancelamentos dele. A gente entendeu que ele citou um exemplo que não foi o melhor exemplo na fala dele. Ele fez uma fala que a gente não concorda. Só que o que eu vejo, que já se esperava que ele caísse. Estavam esperando dar o último empurrão, sabe? Então, qualquer tropeço dele foi... E não foi um pequeno tropeço, foi um grande tropeço. Não vou passar pano na fala dele. Só que as pessoas já estavam querendo empurrá-lo do precipício. Então, isso corroborou com a queda dele, entendeu? Mas eu não sei dizer se foi justo ou não. Eu acho que tinha que acontecer da forma que aconteceu. Tinha que acontecer. Acho que tinha que acontecer da forma que aconteceu. Não influencio muito nessa parte, não. Eu já falei com o Igor do Flow, ele já veio aqui no Sofá do Felca.
E ele diz que foi o pior momento da vida dele. Sim, foi difícil pra eles mesmo. Foi horrível pra eles. Porque o Flow ficou em déficit financeiro. O Flow teve que manter ali toda a galera que estava trabalhando, porque estava em fase de expansão, de crescimento. Então, antes, quando eu cheguei, tinham tipo 7 pessoas trabalhando. Depois expandiu para 100 e poucas pessoas. E aí eram famílias que dependiam. E aí aconteceu uma decisão que foi de cima. A gente não teve participação alguma na decisão da saída do Monark. Então, a gente não teve muito essa coisa de, quem vota para a saída do Monark? Não. Eles, a galera lá, a cúpula que decidiu, e ele saiu e vendeu a parte dele, saiu da sociedade. Mas foi muito difícil para a empresa porque a gente entrou em prejuízo de milhões. Todo mundo. De milhões de reais. Milhões. Por mês. Ia passando cada mês e ia devendo mais milhões. De verdade, assim. Foi bem complicado. E cortaram a monetização do YouTube, do canal do Flow. E os patrocinadores, 90% saíram. Então foi muito complicado. Mas você ainda acha que tinha que acontecer? Teve que acontecer o que aconteceu. Entendeu? Aconteceu da forma que aconteceu. Não tenho que falar que eu tinha que voltar no tempo e mudar, porque acho que nem o Igor... Nem o Igor mudaria o que aconteceu. Pois é. Existe uma Infelizmente tensão aconteceu. Já existe uma tensão. E realmente são coisas difíceis são coisas que não se falam, né? São coisas que não se falam em nenhum Sim, mundo, infelizmente aconteceu. Você acha que... Como foi pra você esse momento? Pro Igor foi o pior momento da vida dele. Como foi pra você? Existiu um choque? O que existiu pra você? A gente ficou muito chateada naquele período. Até teve... Nossa, que barulho. Tá me desconcentrando um pouco. Prossiga. Então, reverberou também um pouco com a gente, porque alguns convidados começaram a recusar ir no Vênus. E muitos convidados retiraram os episódios, né? E tudo mais, ou recusavam ir porque fazia parte do Flow. E ali a gente, por uma fase, também perdeu a monetização junto com o Flow. Então foi um período difícil. É mesmo? O Vênus também perdeu a monetização? Por uma fase, sim. A gente voltou antes que o Flow. O Flow perdeu por mais tempo, mas todo mundo ali da casa perdeu. É mesmo? Caramba, o YouTube passou a faca, hein? Sim, passou a tesoura. E então foi um período bem confuso, bem difícil e, claro, uma mudança extrema dentro da empresa. Do nada, o sócio criador estava saindo da empresa. Então a gente, claro que sentiu. E foi um dia que parecia... Eu nunca vi o Flow com uma vibe de velório tão grande. A gente estava lá no dia e entrava, sabe, advogado de terno, CEO, e subia, e descia a gente chorando. E a ex-namorada do Monark, tipo, tava chorando, uma galera chorando. Do tipo... que foi... Velório. Foi um acontecimento que doeu em todo mundo ali, entendeu? Então, pra gente foi também difícil. E aí teve uma comunicação da empresa inteira do tipo, vamos soltar uma nota de esclarecimento para dizer que a gente não concorda com as falas do Monark. E aí o Vênus sofreu em peso essa retaliação, porque a gente soltou essa nota de esclarecimento, só que todo mundo soltou a mesma nota. Mas a gente sofreu uma retaliação do tipo, vocês são ingratas e tudo mais, vocês estão soltando nota de repúdio. Só que foi um direcionamento de toda a empresa, não foi uma decisão nossa. Sabe? Todo mundo soltou essa mesma nota. Ninguém soube muito do que fazer. Bastante. Ninguém soube muito como lidar, como fazer. Talvez, se perguntassem que vocês lidariam diferente, talvez eles falassem que sim, que lidariam de uma forma diferente, com um outro conhecimento, com uma outra maturidade. Mas, ao meu ver, aconteceu da forma que, infelizmente, teve que acontecer. Caramba, puxa vida. Uma fatalidade aí na história da produção de conteúdo do Brasil, na história de podcast do Brasil, foi uma fatalidade, porque o Flow era o maior podcast do Brasil, disparado, assim, maior do que o Podpah. Hoje o Podpah eu acho que é o maior, né? Acho que inscritos, Pode-se dizer que sim, né? O Podpah é o maior, acho depois que inscritos, entra o Flow, sim. Inteligência Limitada e tudo mais. Sim.
Mas foi uma fatalidade mesmo, foi pro Jornal Nacional e tudo Então, mais. Muito grande. exato, foi uma... Pois Foi um é. acontecimento que... Aconteceu e afetou muita gente. Uhum. Muita gente foi afetada por isso. E a Yasmin também foi afetada, né? Sim, Uma das pessoas afetadas menos do diretamente. que o Flow, por exemplo, óbvio, mas a gente também fazia parte ali da hub de podcasts. Mas então. você conseguiu se reconstruir, hoje você tá com o seu podcast mantendo ele Sim. reconstruído. Você sente que existiu um fim nessa história? Você sente isso, que você conseguiu se reconstruir, conseguiu se recuperar? Ou você sente dos pesos dessa história? Você sente que, Não, a gente você sente que se não fosse isso, você hoje seria maior? Não, eu acho que não. A gente conseguiu ali lidar e toda a empresa conseguiu se reconstruir de uma outra maneira, né? De uma perspectiva diferente. Achei até que o Igor mudou muito a forma dele de conduzir o podcast. Não sei se você percebeu essa mudança. Mudou. Também, mudou, né? mudou. Quando dividia ali com o Monark, ele tinha uma certa postura depois que ele passou a apresentar Mais sozinho. responsável, né? No que Mais fala, consciente. E Mudou. ele passou a estudar mais os assuntos. Então, eu admiro muito o Igor. Ele cresceu muito enquanto comunicador. E eu nunca mais soube, assim, notícias do Monark, além do que vai pro YouTube. Então, eu não sei nem dizer como é que ele tá eu acho agora. que ele foi o maior cancelamento da internet, assim, Foi. de longe, assim. Foi. E a gente O maior esteve ali. cancelamento da internet. A gente esteve ali ao lado, foi mesmo. Bom, vamos mudar de assunto. Ô, Yasmin, você tem depressão? Eu não tenho diagnosticada, mas eu tenho alguns dias que eu tô mais deprimida. Mas você não tem depressão, não, né? Diagnosticada, Você não. tem depressão. Você tem, mas assim, diagnosticado não, mas você sente que você tem depressão? Você tem uma... Às vezes você não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de sair da cama, você é assim, você tem uma coisa assim de um limbo, assim? Às vezes eu sinto uma oscilação, assim, no meu comportamento, do tipo... Que eu me esgoto tanto trabalhando e fazendo interação Você social. aguenta muito dos outros, isso que eu sinto, assim, você Sim. engole muito sapo. Sim. Eu sou médium, né? Eu sinto as pessoas. Você sentiu isso? Você me sentiu? Sim, claro. Eu sinto que você... Eu queria sentir mais, né? Mas eu sinto que você, assim, no que eu senti, eu sinto que você engole muito sapo, assim. Engulo. Você suporta muita coisa, vai pra casa e... Sim. E deixa não tenho aquilo no seu tempo pra coração. lidar. Eu não tenho tempo pra lidar. O que eu acho que corrobora com a minha fase, sei lá, um pouquinho mais depressiva? Que eu não tenho muito tempo pra mim. Você não tem... Hoje você não tem um tempo de lazer pra você. Pouco tempo de lazer. É mesmo? Eu tô sempre ou gravando ou fazendo alguma coisa pra outra pessoa. Tô sempre doando muito pros outros e pouco pra mim. Então, tô sempre tentando buscar esse equilíbrio. Quando você não tá trabalhando... Quanto tempo? O quê? Um dia, assim, pra você mesmo. Pra mim mesma, no dia? Não tem. Hoje, por exemplo, Nada. 0. Quando você não tá trabalhando, você tá pensando no trabalho. Pensando no trabalho, criando conteúdo, tá ali engajando com o Instagram e tudo mais. Aí tem dias que eu tô tão cansada que daí eu não faço nada. Desliga. Desligo, daí não faço nada. Não... De burnout, viu? Burnout. Quando você não consegue... Nem jogar um jogo, por exemplo. Não consegue ater as suas necessidades por uma questão de cansaço físico e mental. Sim. Olha, assim, eu sou muito grata pelo privilégio de poder trabalhar com o que eu amo. Isso é muito difícil. Eu sempre persegui isso. Eu persisti nisso. Então, eu sou muito feliz com o que eu faço, só que daí eu trabalho muito. Eu não paro de trabalhar. Até a galera que me segue fica preocupada. Eles têm uma hashtag que é Descansa, Yas. Até na minha viagem pro Líbano agora, eu criei conteúdo pra caramba. Fiz um episódio de podcast, fiz 2 Nem vlogs. conseguiu curtir a viagem. Curti, só que sempre pensando, nossa, eu preciso registrar absolutamente cada detalhe. Isso existe um nome pra isso na psicologia, eu esqueci agora, talvez seja fobo. Não é FOMO, é fobo. O que é isso? Talvez. Fear of? É um medo de que se não está registrado, não existe. Se não está registrado, se não foi registrado nem por um Stories, por um Reels, por alguma coisa, Não vivi. ele não existiu, não viveu. Às vezes eu tenho isso. É. Eu tenho isso. Eu quero registrar pra... Tá ali, eu vivi. Você já quis se matar? Não. Isso Nunca não. pensou em se matar? Nunca cheguei nessa... Ah, isso é bom. Mas sabe o que às vezes
Eu não tenho medo, por exemplo, se eu tô num avião, daí eu penso assim, e se cair? Eu falo, fico assim. Não tem problema. Se cair, não tem problema. É Se lucro. tiver alguém comigo, não é lucro, mas eu fico, não me importo. É? Isso que é meio preocupante. Se tiver alguém comigo que eu ame, aí eu falo, não, tomara que não caia. Mas se tô só eu, às vezes eu penso assim, bom, se bater, isso aqui, se esse carro bater, também não. Hoje você não tem nenhum diagnóstico. Não tenho diagnóstico Não ainda de foi atrás depressão. de... Não, eu de faço depressão, terapia. mas você não tem nenhum autismo? Não, que eu saiba, não.